A ação técnica T2 vai ter a participação de elementos de duas empresas. A primeira das duas será a BIMS e o apresentador será o nosso colega e amigo, o engenheiro Francisco Reis. Francisco Reis também trabalha nesta área do BIMS já há muitos anos, portanto é alguém que também faz parte aqui da mobília dos trabalhos e dos grupos mais ligados ao BIM em Portugal, e vai-nos explicar porque é que o tema dele se chama Digital Empowerment. Francisco, estás aí? Estou sim. Muito obrigado pela apresentação. Vou tentar aqui partilhar a tela para ver se isto corre bem. Não sei se conseguem ver. Vemos Estão bem. a ver? Vemos bem. Muito bem. Muito obrigado pela tua apresentação e carinho, acho que é um bocadinho isso. Aproveito e agradeço à organização, à excelente organização, a todos os que estiveram direta e indiretamente envolvidos nesta organização, que no fundo não é uma organização única, é um acontecimento que vem de 8 ou 9 cabeças de há 8 ou 9 anos que pensaram no BIM em Portugal. Eu felizmente acho que fui uma dessas pessoas, portanto acho que estão aqui quase todos presentes e é com muito orgulho que vemos estas apresentações, porque na verdade o BIM é um bocadinho isto, é o descobrir, todos os dias descobrimos nós próprios aqui no escritório, todos os dias descobrimos novas formas, novas maneiras, e acho que o desafio mais interessante é, ao trocar ideias, descobrir aplicações e formas de o pôr na prática. Nós vemos isso muito no sentido prático da coisa, como é óbvio, nós estamos ligados à indústria, temos obrigação e responsabilidades para com os nossos colaboradores, queremos criar valor, é isso talvez a palavra que melhor nos define, e portanto essa criação de valor dentro deste âmbito é muito importante para nós. Portanto, nós estamos sempre à espera dos novos desafios, sem criar confusões e sem criar este bicho-papão do BIM, que muitas vezes, como o professor Toledo disse muito bem, e cumprimento, nós não nos conhecemos pessoalmente, mas já ouvi muito falar em si, mas sem criar este bicho-papão que nos afeta, digamos, a produtividade, ou seja, causa grandes impactos quando muitas vezes as entidades superiores decidem que não vão avançar porque há um sobrecusto ou porque não têm mão de obra, porque acham que não vale a pena. Portanto, também cumprimento, além do professor Toledo, todos os restantes oradores, portanto, e felicito e agradeço com muito privilégio a oportunidade de os ouvir. Realmente estamos numa altura complexa da nossa vida. Diremos nós que, bom, isto é tudo digital, está tudo à distância, mas acho que os desafios que hoje temos perante esta metodologia criavam-se ou poderiam ser diferentes se nós estivéssemos mais próximo. Às vezes um contacto, um cruzamento do corredor. Muitas vezes estas conferências são importantes não só pelas apresentações, mas também nas trocas de ideias que se geram nos bastidores, não é? Às vezes até dizemos que os bastidores são mais importantes que a própria conferência e sem dúvida é isso que nós procuramos, é uma troca de ideias para fazer crescer. Eu muitas vezes costumo dizer que isto do BIM nós se calhar conhecemos 20% daquilo que podemos fazer, ainda não sabemos o potencial e muitas das vezes não sabemos como aplicar de uma forma efetiva, não é? E esta é um bocadinho a nossa obrigação enquanto empresa, olhar para isto e aplicá-la de uma forma efetiva. Portanto, aquilo que eu vos trago, na verdade, não é uma apresentação técnica, é uma apresentação, no fundo, que é uma reflexão que culmina naquilo que nós hoje somos, hoje BIMS. Portanto, eu represento a BIMS, sou sócio-gerente da BIMS, tenho ao meu lado, não aqui, mas se calhar do outro lado do monitor, o engenheiro José Carlos Lino, também é sócio da BIMS, e do outro lado do outro monitor está o engenheiro Bruno Queiroz, também sócio-gerente da BIMS, portanto também tenho o privilégio, durante estes últimos 5 anos da existência da empresa, ter caminhado ao lado deles e muito aprendemos com todos, e não só internamente como também externamente, inclusive muito com a oportunidade de podermos participar em vários grupos de trabalho com as universidades, etc. Portanto, é um gosto e é uma reflexão que eu vos trago, no fundo, para nós pensarmos um bocadinho sobre aquilo que
o digital nos vem trazer hoje às nossas vidas. Portanto, está dividido mais ou menos em 4 temas, portanto, o Digital Empowerment, o Building Information Modeling, a empresa BIMS e os projetos que a empresa hoje, ao fim de 5 anos, já participou. Portanto, o tema começa logo por uma provocação. Portanto, são duas palavras inglesas, com difícil, ou diria quase impossível tradução para português. Portanto, isto leva-nos logo a pensar que nós efetivamente estamos num mundo global. Nós estamos, isto é uma área e é um tema que tem que ser universal, tem que ser, toda a gente tem que perceber a mesma linguagem. E quando nós dizemos Digital Empowerment, é difícil traduzirmos isso para português. Portanto, hoje em dia sabemos claramente que estamos na 4ª Revolução Industrial, portanto, sabemos que é a digitalização, sabemos que temos que contar com softwares, sabemos que tudo aquilo que nós fazemos é informação que passa para os nossos computadores ou até para a internet, e sabemos efetivamente que, ou percebemos que a tecnologia nos últimos anos teve um grande passo, sem dúvida. Portanto, hoje em dia nós, graças à tecnologia, nós temos um telefone basicamente em que conseguimos trabalhar, temos um computador que tem processamento de informação como nunca antes. Portanto, isto do BIM para nós é uma consequência da evolução da tecnologia. Obviamente hoje temos computadores poderosos que nos permitem ter softwares muito mais poderosos para nos fazer análises poderosas. Portanto, hoje falamos sobre este tema com muito mais à vontade do que falaríamos há 20 anos atrás. Portanto, naturalmente, estando numa sociedade, nós temos que acompanhar aquilo que de melhor a sociedade nos pode oferecer, ou a própria indústria, neste caso a tecnológica, nos pode oferecer. Há um mito, e o professor Toledo também falou disso, do custo de software, etc. É verdade, é verdade. Hoje em dia temos muito software no mercado que faz diferentes coisas. Eu tenho aí, podem ver algumas marcas, alguns exemplos de software. Na verdade, o software é uma ferramenta tal e qual como nós usamos uma caneta e um lápis antigamente. Nós temos que olhar para estas ferramentas tecnológicas e temos que perceber o que é que de melhor podemos fazer com elas, e não sermos hoje, todos nós, operadores de software, que é um erro crasso. Portanto, hoje há uma tendência muito grande das pessoas saberem muito um determinado software e não perceberem o que é que podem fazer com esse software. Talvez aí seja um grande problema, e por isso juntei à parte digital a palavra empowerment, e empowerment significa justamente isso, que é aquilo que eu posso fazer. Portanto, eu tenho condições digitais, tenho a tecnologia, tenho softwares, tenho hardware, e agora, o que é que eu vou fazer com isso? Será que vou voltar ao meu esquema antigo? Será que eu posso fazer alguma coisa? O que é que eu posso fazer com o meu tempo? E nós sabemos, e eu cito muitas vezes aqui internamente a lei de Pareto, dos 80-20, de 80% daquilo que nós fazemos só vale 20% do valor que nós criamos. E isso é uma constante aqui no escritório. Nós combatemos isso todos os dias. Portanto, tentamos usar as ferramentas e a digitalização, no fundo, para reduzir o tempo que nós estamos agarrados a tarefas, que é o tempo que eu uso também internamente, para nós termos mais tempo para usar a nossa criação de valor. Portanto, e isto vai nos dar naturalmente mais poder de decisão, melhorar os nossos processos, aumentar a qualidade do nosso trabalho, reduzir o tempo de resposta, sem nunca esquecer aquilo que é inovação. Eu diria que 10 a 20% daquilo que se faz aqui é inovação, é inovador. Nós sistematicamente estamos à procura de um novo desafio. Quando conseguimos obter certos resultados dentro daquilo que é o nosso trabalho, ou que se resulte ou numa redução de tempo, ou melhor qualidade, ou mais informação, nós procuramos sempre mais. Portanto, a inovação tem que estar sempre presente, que é essa inovação que vai dar empowerment, neste caso, a todos nós, às empresas e aos próprios colaboradores. Portanto, no fundo, a junção destas palavras resulta nisso. Resulta na parte digital, no poder que eu tenho, mas qual é o caminho? O que é que eu vou fazer com isto? E essa é que é a verdadeira questão. Não interessa nós sermos dedicados e sermos e olharmos para as normas e no fundo tentarmos detalhar
tudo o impossível, porque na verdade o que nós queremos é atingir resultados, queremos usar, defendemos que as normas resultam das boas práticas, aliás, os guidelines que existem nos vários países vêm justamente das boas práticas, isso aconteceu quando eu comecei a trabalhar, obviamente comecei a criar algumas boas práticas e só para aí, passados 5 ou 10 anos, apareceram os primeiros guidelines que muito coincidiam com aquilo que naturalmente nós fazíamos. Portanto, é importante, e há bocado estava-se a falar na legislação, é importante que esta legislação tenha esta aplicação direta e prática, porque caso contrário isto cai no fundo em saco roto e cria-se outra entrave àquilo que é uma coisa boa. Portanto, nós muitas vezes precisamos de aprender, esquecer e aprender outra vez. Isto não é transversal, obviamente nós somos profissionais, nós não queremos a substituição dos profissionais, que é outro mito que existe. Agora os computadores vão substituir as pessoas, os softwares fazem tudo. Enfim, eu diria bem pelo contrário. Cada vez mais nós no mundo precisamos de excelentes profissionais. É com muito orgulho que digo isso. Nós portugueses estamos muito bem cotados no resto do mundo, temos ótimas engenharias, temos ótimas escolas, portanto nós temos excelentes profissionais. Às vezes é preciso reaprender, porque nos processos que nós temos hoje em dia, ou tradicionalmente, vamos lá ver antes do BIM, todos estes processos eram incrementais, portanto seguiam uma determinada linha e às vezes precisamos voltar atrás. É isso que eu digo, às vezes desaprender, é voltar um bocadinho atrás para aprender um caminho novo que nos leve um bocadinho mais além. É claro que esta digitalização vem-nos potenciar naturalmente a otimização de produtos, os novos modelos de negócio, o marketing, aquele marketing que nós produzimos, e há muitas empresas que sofrem com isso, sofrem positivamente, obviamente. Quando mostram modelos BIM tridimensionais, mesmo que não contenha muita informação, obviamente isso é uma forma de marketing, é uma forma de comunicar, a forma como nós hoje olhamos um modelo tridimensional e parece que se brinca com as coisas, portanto cria-se um entusiasmo. Ainda há pouco tempo começamos aqui um grande projeto de 325 milhões de euros, estamos envolvidos na equipa de preparação e, portanto, logo no primeiro dia foi um entusiasmo da própria empresa para a qual nós trabalhávamos, ver o 3D, a forma como se trabalha. Portanto, isso levou o entusiasmo na equipa a perceber que conseguiam atingir novos resultados. E, na verdade, o que nós todos queremos é reduzir os custos daquilo que não tem um resultado palpável. Queremos potenciar aquilo que nós fazemos para aumentar a nossa vantagem competitiva, quer seja na redução de custos ou quer seja no transporte de valor. E é essa palavra que eu queria fixar, é o valor. Portanto, o modelo de negócio clássico tem todas as condições para mudar. Portanto, quer seja, nós temos um modelo de negócio, quer seja nós pessoalmente, quer seja nós integrados na empresa, quer seja a empresa, enfim, tudo isto na vida é um transporte de valor. Nós existimos, estamos aqui na sociedade e aquilo que nós queremos é transportar valor de um lado para o outro, deixar uma marca. E é sem dúvida mais fácil se nós usarmos as ferramentas certas e usarmos a digitalização a nosso fator. É claro que isto nos dá um potencial muito grande no setor da arquitetura, engenharia e construção e abre-nos a porta para uma nova estratégia. Estratégia essa que todos nós sabemos, nós queremos, mas é preciso também meter as mãos na massa e perceber como é que nós vamos potenciar esta revolução, não é? Como é que nós participamos, como é que nós transmitimos, não é? O que é que nós queremos? Claro que a nível empresarial as empresas querem maiores margens, maior emprego, crescimento mais sustentado, maior eficácia, diminuição de risco. A nível pessoal há maior eficácia nos próprios resultados, melhor performance, melhor trabalho. Portanto, nós queremos interagir com isto. Também outro mito que existe é o facto de, será que agora nós vamos ter mais trabalho? Não, pelo contrário. Acho que tem que haver um equilíbrio, e há um equilíbrio social que eu penso que todos nós teremos, nesta razoabilidade de trabalho e resultados. Portanto, se nós conseguimos reduzir o tempo do nosso trabalho aumentando os objetivos,
naturalmente temos tempo ao fim do dia, tempo esse que podemos aplicar ou na melhoria das nossas performance individual ou coletiva, ou até, se quisermos, podemos também usar esse tempo para a nossa vida social. Portanto, isto vai nos capacitar e dar-nos poder para o mundo global que todos nós falamos, o mundo da comunicação, onde apenas existe uma língua e que tudo é transversal, não é? Que ainda bem que existe o AFC e tanta literatura e tantas regras para a transversalidade da informação e a interpretação da comunicação por todos os stakeholders, e esse foi um desafio que claramente foi conseguido. Eu diria que na indústria, por exemplo, na indústria automóvel, nós já temos isso há muitos anos, na indústria de construção é uma tarefa hercúlea, mas eu acho que está a ser conseguida. Portanto, envolver todos os stakeholders, desde o investidor, ao empreiteiro, ao subempreiteiro, ao advogado, portanto, todos os que participam na construção, e esse é um grande desafio, porque na construção, efetivamente, há muitas pessoas que intervêm. Portanto, nós olhamos para os processos com muito cuidado, e os processos são, eu diria, a base de tudo. Nós não vamos esquecer tudo aquilo que sabemos, naturalmente, temos os nossos processos de transformação, há os processos de transformação da empresa, há os processos de entrega dos produtos da empresa ou dos serviços da empresa, portanto nós temos de olhar para os processos e saber exatamente quais é que são os processos que podemos mudar, podemos otimizar. Portanto, nós não vamos esquecer tudo aquilo que é um engenheiro, que aquilo que aprendeu na universidade, vamos olhar para 3 ou 4 pontos e perceber quais é que destes processos eu posso alterar de forma a ter melhor performance. E é esse o objetivo, é essa a cultura que se cria. Portanto, nós temos um ponto A e vamos, sem afetar a performance, sem deixar cair tudo aquilo que sabemos, vamos melhorar. E é esse o conceito que nós introduzimos. Portanto, se nós virmos um mapa de processos tradicional que está do lado esquerdo, eu, com processos de digitalização e de BIM, eu consigo obter mais resultados. O esforço, muito provavelmente, é o mesmo ou muito menor, mas aquilo que eu vou fazer com a informação é muito superior. Portanto, é completamente diferente eu ter os resultados que tenho do lado esquerdo ou ter os resultados do lado direito, com muitas vezes poucas mudanças. Portanto, e no fundo é isso que nós queremos com a digitalização. Digitalização essa que aplicamos desde o início, a programação, a estratégia, a modelação, a construção, a operação e uso. Mas de que serve a informação se eu não tenho como usar, se eu não a aplico bem? E eu acho que este é um grande desafio dos próximos tempos. Muito se fala sobre os processos, muito se fala sobre a forma como faço a preparação, como se faz o planeamento, o controle de custos, mas qual será a forma mais eficaz de eu tratar a informação? Diria que esse é o próximo desafio. Isto não é muito novo, eu estive o ano passado na Web Summit, portanto falava-se muito do Data Analytics, da tradução da informação. Acho que nós ainda não chegamos aí, vamos chegar, porque este manancial de informação que nós estamos a debitar para a indústria da construção, depois vai ter que ser tratado e vai ter que ser interpretado. E eu acho que neste momento o grande desafio é a interpretação dessa informação e a aplicação direta dessa informação em tudo aquilo que nós idealizamos. Portanto, nós temos os modelos de informação de projeto, toda a gente conhece este slide, conhece este gráfico, aquilo que é o bonito, que é aquilo que nós queremos no fim. Será que nós conseguimos, e se calhar até 2028, se calhar até conseguimos, não é? Até porque os ciclos são cada vez mais rápidos, mas será que nós conseguimos todos chegar a este nível? Será que nós temos que ter objetivos um bocadinho mais claros, descer à terra, perceber quais é que são os usos, os propósitos, as características? Isso é um passo importante. Nós não podemos abraçar, e esse é um desafio muito grande que as indústrias têm, nós não podemos abraçar um desafio de construção de um empreendimento sem pensarmos no impacto que isso vai ter. Obviamente as pessoas não estão preparadas. Há desde logo o impacto da tecnologia, há o impacto dos processos e há um impacto muito forte nas pessoas. Portanto, nós defendemos que isto tem que ser algo que as pessoas intrinsecamente absorvam toda esta informação, percebam qual é o propósito
e seja um caminho estratégico, que logo desde o início tenha definido um fim, não é? Mas que seja um caminho estratégico para que todos intervenham. Nada serve eu ter uma equipa excelente de BIM se eu depois não posso transmitir a informação a outros ou os outros não conseguem perceber a informação. Portanto, é muito importante nós definirmos para onde é que nós queremos caminhar. Ainda há muito esse erro, temos visto muitos concursos, concursos desafiantes e que nós muito gostaríamos de estar, que logo à partida definem BIM nível 7, enfim, queremos isto em logo 500, enfim. Eu acho que ainda falta muito sinceramente, ainda falta um caminho muito grande a percorrer. Não é que seja impossível, mas acho que o esforço para conseguir isso é muito ingrato. Portanto, eu diria que com alguma razoabilidade nós podemos olhar e selecionar efetivamente os usos que nós queremos e aplicá-los corretamente, envolvendo as pessoas. Portanto, quando nós chegamos àquela fase da curva dos 90% de qualidade do modelo, 90% daquilo que nós queremos, para atingir os 100% o tempo é demasiado grande e o esforço é demasiado grande. Isso muitas vezes, eu não estou a dizer que nós não devemos atingir esses 100%, mas muitas vezes esses 100%, esses 10% que ficam até aos 100%, não só são muito dolorosos de conseguir, como muitas vezes depois não são aplicados e não são usados. Portanto, é preciso passar pelas coisas, é preciso ter alguma experiência. Eu diria que a maturidade BIM, que é a experiência que nós vamos tendo ao longo do tempo, tal e qual como nós, como um projetista, não se forma mal sai da faculdade. Portanto, nós, quando um engenheiro ou um arquiteto sai da faculdade, ele imediatamente não é uma pessoa que seja capaz de abraçar um grande projeto. Naturalmente isso vem com o tempo é uma coisa que não se compra na drogaria, portanto precisa de experiência, precisa de dar as suas cabeçadas, precisa de experimentar, para depois usar as lições que aprendeu na aplicação daquilo que pode fazer. Portanto, eu olho para isto, não é? No fundo é o ciclo de vida do empreendimento e os processos de trabalho colaborativo. Portanto, todos nós já conhecemos este gráfico, esta roda, não é, que vai desde o design à operação e manutenção, e aquilo que nós poderemos fazer com o BIM. Portanto, quando nós olhamos logo na programação, logo desde a topografia nós podemos integrar esses dados que muitas vezes aparecem só no início do projeto, eles podem ser usados antes, na análise do investimento. É uma coisa que pode ser usada, por exemplo, em estudos prévios, em análise de gestão de ativos futuros, etc. E nós podemos usar essa informação continuamente ao longo de todo o projeto. Portanto, podemos fazer isso com laser scans, aerofotogrametria, enfim, com levantamentos do existente. Usamos também a estratégia na fase de design conceptual. Hoje os olhos têm, ou a visão, aquilo que nós vemos tem um impacto brutal no decisor. O decisor muitas vezes não é projetista, o decisor muitas vezes não percebe peças desenhadas. É importante nós termos um impacto visual forte e, portanto, um uso a dar logo nesta fase pode ser um uso só tridimensional, um uso de realidade virtual. Portanto, isso dá logo uma percepção muito forte àquilo que é ou que vai ser o projeto, ajudando, digamos, no processo criativo do arquiteto e depois dos projetistas. Obviamente temos também o design pormenorizado. Hoje em dia seria impensável quem trabalha em BIM não ter uma qualidade, digamos, de modelos deste tipo. Portanto, é importante nós percebermos até onde é que conseguimos chegar, o que é que nós podemos fazer, e na verdade temos software que nos permite isso. Software que muitas vezes eu digo tem que ser controlado por nós, não pode ser um software demasiado automatizado, temos aqui efetivamente ter controle sobre ele e usar o melhor software para cada uma das coisas que nós pretendemos, obviamente. Portanto, aqui mais um exemplo de desenho pormenorizado daquilo que nós podemos fazer. É muito importante nós termos consciência que hoje em dia é possível prepararmos uma obra no nosso computador, no nosso servidor. Portanto, nós temos que desmaterializar aquilo que é o estaleiro clássico, em que é necessário um grande espaço, principalmente em centros urbanos, isso não existe.
Portanto, nós temos de transformar aquilo que é o estaleiro num centro de passagem de materiais. Portanto, e isso naturalmente ajuda à automatização dos processos, ajuda à pré-construção e ajuda à automatização e à redução do tempo de custos. Portanto, nós hoje conseguimos e temos as ferramentas para o fazer. Portanto, temos que o fazer. Não temos que ter receios, usando, obviamente, naturalmente, os objetos certos, os materiais certos. Nós temos ferramentas que nos permitem dizer esta tubagem está neste local. Vou dar um exemplo, eu ontem vi a apresentação da ILTI, do robô que definia, por exemplo, os locais onde iam ser instalados os suportes para tudo o que é tubagens e sistemas de AVAC e eletricidade. E claro, hoje, sem dúvida nenhuma, nós temos exemplos desses, onde nós fazemos já isso, portanto, com a informação georreferenciada, nós conseguimos passar essa informação que está no nosso modelo para a obra e queremos automatizar este processo de forma que tudo fique muito mais claro, muito mais simples. Obviamente, uma das grandes dificuldades que hoje em dia temos, até devido à própria atualização dos tempos, que tem a ver com as infraestruturas. Portanto, hoje em dia nós temos infraestruturas, se formos com um edifício comercial, uma indústria, temos infraestruturas que antigamente não tínhamos. Portanto, os processos de coordenação são processos gigantes e precisamos de ferramentas que nos ajudem a localizar, digamos, essas infraestruturas e a correr os clash detection e a tomar decisões não só em espaços reduzidos, porque efetivamente os espaços das instalações não geram dinheiro, não é? E nós entendemos isso, portanto não só queremos mais valor para quem está envolvido na construção, mas também queremos passar esse valor para quem gera o empreendimento. Portanto, e as soluções hoje podem ser mais reduzidas, podemos otimizar muito mais espaços, pronto, e preparar tudo no nosso computador e eventualmente muitas vezes até criando soluções de pré-montagem de uma forma muito mais fácil, portanto, e eficaz. As simulações fazem cada vez mais parte dos nossos desafios do dia-a-dia, a sustentabilidade está na ordem do dia, aliás, a sustentabilidade é uma das diretivas europeias mais importantes, sobre a qual existem mais apoios neste momento, é a sustentabilidade e a própria digitalização. Portanto, nós hoje, com estas ferramentas, naturalmente temos que tirar o melhor partido disto. E o melhor partido não é como fazíamos antigamente, em que se criava um modelo para análise energética e outro modelo para a construção. Portanto, é importante que se consiga o mesmo, ou seja, desde o primeiro momento em que começamos a fazer um levantamento e que se começam a fazer as primeiras paredes na arquitetura, é importante que esse modelo sirva para tudo, porque senão está-se a interromper o modelo BIM, está-se a interromper o processo. Nós queremos é que a digitalização e os meios que nós temos hoje ao nosso dispor sejam proveitosos. Portanto, no momento em que duas pessoas no processo façam a mesma tarefa, nós estamos a quebrar. Portanto, estamos a quebrar o processo e dará origem a erros, seguramente. Portanto, queremos é que levar de A a Z um modelo, eu chamo modelo, mas na verdade nada mais é que uma base de dados de informação com um visualizador tridimensional. Portanto, nós queremos é aumentar essa base de dados e que esta seja incremental e que tenha um histórico. Portanto, há bocado mostrei portanto, a análise de energia, também temos a análise estrutural, não é novidade nenhuma, portanto, nós hoje temos obras e muitas vezes, principalmente nas obras de reabilitação, aquilo que nós contamos no projeto, ou aquilo que imaginamos, muitas vezes ou não existe, ou é configurado de forma diferente, ou até durante o processo de implementação do empreendimento, quer seja na fase do design ou do projeto, ou na fase de construção, há naturalmente alterações que podem decorrer sobre mudança da orientação de gestão do ativo ou até adaptação, digamos, àquilo que é as necessidades da sociedade. Portanto, isto pode acontecer, aconteceu agora recentemente, quer dizer, nós tínhamos um manancial de obras ligadas ou vocacionadas para hostéis e de repente, com esta pandemia toda, portanto, os hostéis deixaram de
fazer sentido, e muitos deles estão a ser convertidos em habitações para aluguer a curto e médio prazo. Portanto, isto é natural, portanto a construção tem este problema ou esta virtude de se poder ser adaptativa, portanto, e temos de ter esta flexibilidade. A documentação, portanto, a documentação é importante que ela venha, que seja, no fundo, uniformizada, que venha de todo aquilo que eu tenho no modelo, quer seja em Common CWDs, portanto, Coordinated Working Drawings, desenhos de coordenação. Hoje cada vez mais se fala em ter desenhos de coordenados de todas as especialidades, no fundo para entendimento, portanto já ninguém vai para a obra, mesmo que seja um instalador de instalações elétricas, normalmente já tem essa percepção de onde é que estão as outras instalações, portanto já não há o processo de nós instalarmos primeiro a ABAC e depois quando chega lá o instalador de elétrica já não vai tentar ver onde é que passam as condutas deles, portanto este já é um processo que se prepara, portanto já origina a documentação, essa documentação já dá origem a mapas de aprovisionamento, enfim, todos estes processos geram, naturalmente, concentram na parte da preparação um bocadinho mais trabalho, isso eu reconheço, mas as vantagens e aquilo que se poupa depois no final é inacreditável. Portanto, o tempo, a melhoria da performance, as equipas de trabalho, o risco do planeamento e o risco da instalação, portanto, compensa largamente. Eu não sei se algum dos meus colegas oradores apresentou esse gráfico sobre o custo que eu tenho em fazer uma alteração em fase de projeto e em fase de execução, mas claramente o custo é muito mais reduzido e o impacto muito superior digamos, se o fizermos anteriormente. E claro, quando falo de documentação, falo também de documentação, falo de listas de quantidades, falo de vistas, de decisões. É muito importante nós integrarmos no processo construtivo e nas reuniões de obra aquilo que são as visualizações para perfeito entendimento de toda a gente. Portanto, a decisão de uma obra nunca é de uma pessoa, é de um agregado de pessoas que, no fundo, muitas vezes tomam decisões. E, naturalmente, as visualizações têm um impacto forte e ajudam a tomar decisões de uma forma rápida. Logicamente, neste processo de produtivo também conseguimos integrar. Hoje em dia já conseguimos fazer pré-fabricação ou corte e moldagem de armaduras, portanto, para instalar em obras já praticamente diretas a partir do modelo para construção, ou como bom para construção. Portanto, isso naturalmente é uma grande inovação e é isso que se pretende, é otimizar os processos e preparar os processos para que o impacto na construção não se deva à preparação, mas sim ao próprio funcionalismo das equipas de trabalho, portanto, e que todo o acompanhamento da produção seja feito segundo o planeamento pré-definido, visualmente e, digamos, e em informação, e também com o controle de custos associado. Isso é algo, nós temos ferramentas poderosas, vou dar o exemplo do Project, que é uma ferramenta extremamente útil, extremamente poderosa, mas que muitas vezes que lhe falta ou que tem uma grande lacuna, que é a parte de integração automática com as quantidades de modelo. Portanto, hoje temos ferramentas, estou-me a lembrar do Vic, Navisworks, que no fundo integram automaticamente as quantidades e validam, digamos, a rapidez ou, digamos, a performance das pessoas, das equipas de trabalho, para saber se o planeamento pode ou não pode ser cumprido, ou se está, ou em que fase é que está do planeamento. E claro, pronto, uma parte de BIM Only também faz parte. Este, por acaso, foi o nosso primeiro projeto que nós desenvolvemos aqui em Portugal. Tivemos a sorte de participar no MAT, em Lisboa, portanto um projeto muito interessante que obrigou a utilização do BIM e claramente este modelo que nós estamos aqui a apresentar na ótica da preparação foi um modelo que nós usamos efetivamente na obra, portanto não foi criado especificamente para fazer a apresentação às pessoas que intervinham lá. Portanto, e assim como todos os mapas de planeamento e organização de subempreiteiros também podem ser feitos através da parte digital, portanto, dos modelos. É claro que o objetivo é sempre tentar fechar o ciclo, na operação e manutenção, aquilo que nós fazemos, o que é que nós podemos passar, que informação é que nós
podemos pensar. É claro que hoje em dia já há o IoT, eu já conheço um ou dois softwares que já fazem essa integração com modelos BIM, portanto já não é, a operação já não é vista como uma fase à parte, portanto vem a construção, entrega-se todo o caderno de encargos, toda a documentação produzida na obra e depois, no final, para gerir um edifício, há uma pessoa que vai fazer e vai picar todos os equipamentos. Portanto, hoje em dia nós queremos um bocadinho mais do que isso, portanto queremos que toda essa documentação venha vertida através de uma base de dados e seja integrada no software da operação e manutenção e, chegando um bocadinho mais à frente, começar a introduzir a sensorização e otimização de gestão energética do próprio edifício. E, no fundo, depois o ciclo renova-se, não é? Com os laser scanning, portanto, as nuvens de pontos, em que hoje em dia já nos aparecem softwares que nos conseguem interpretar as nuvens de pontos e muitas vezes ajudar em processos de retrofitting ou de modelação. Portanto, eu diria ajudam ainda, não diria que as nuvens de pontos ainda são modelos BIM. Falando um bocadinho aqui da empresa BIMS, daquilo que nós somos e que foi o desafio que nós criamos este desafio em 2014, portanto, numa lógica onde em Portugal ainda não se falava praticamente em BIM, e a empresa BIMS surgiu, no fundo, como apoio às empresas para projeto, ou eventualmente para construção, ou eventualmente para implementação. Portanto, isto foi em 2014. Hoje em dia, a empresa é um bocadinho mais do que isso, mas hoje temos oportunidades, graças à nossa experiência, que jamais imaginaríamos há 4 anos. A empresa claramente está a crescer, claramente é muito mais madura e conta com isso, com uma equipa extraordinária de pessoas escolhidas não só pela sua capacidade técnica e elevada capacidade técnica nas mais diversas áreas, quer seja em arquitetura, quer seja em estruturas, quer seja em hidráulica, mecânica, elétricas. Portanto, hoje em dia nós temos uma alta capacitação de engenharia, mas também são pessoas com muita força de vontade. Naturalmente é uma equipa jovem, com eu diria 3 ou 4 pessoas mais séniores que os conseguem, digamos, dar um bocadinho daquilo que é experiência, que é importante e que se calhar muitas vezes ainda não tiveram tempo de o alcançar, mas realmente temos esta sorte de ter esta equipa. Hoje somos quase 30, eu deixei de propósito aqui algumas vagas, porque nós estamos urgentemente a precisar de pessoas que queiram entrar nesta equipa dinâmica, altamente especializada, e que no fundo combatem aqui as várias necessidades que nós temos, porque os pedidos são muitos e efetivamente começa-se a perceber que mesmo em Portugal, apesar de 95% da nossa faturação é lá fora, é na Europa, em países nórdicos, quer seja no Reino Unido, quer seja na Holanda, na Alemanha, começamos a ter em Portugal já a percepção daquilo que é importante e a percepção da criação de valor. Portanto, nós, não só na parte de BIM, portanto, nós até já olhamos para o BIM e digamos, na criação de valor, até nem falamos em BIM, falamos na preparação de obra, na digitalização, no apoio ao planeamento, portanto, e naturalmente usamos as ferramentas que nós entendemos e eles percebem que as ferramentas que nós entendemos são altamente beneficiantes para eles, portanto. Nós neste momento estamos um bocadinho espalhados por todo o mundo, portanto Portugal, Dinamarca, Alemanha, Reino Unido, Holanda, Suécia, Brasil, enfim, temos tido a sorte de participar em vários países. Naturalmente essa facilidade é grande, porque há uma linguagem única, portanto que todos percebem, e isto do BIM vem-nos criar esta oportunidade. Naturalmente as regras serão diferentes, mas não serão muito diferentes naquilo que é a absorção da informação. Portanto, a informação é sempre a mesma, tem especificidades relativamente às questões legais. Portanto, a BIM se assenta em 3 pilares. Temos um pilar muito vocacionado para a implementação, na qual está novamente a crescer, portanto, este departamento, com algumas empresas já em Portugal a perceber a necessidade e a perceber que precisam de um consultor que seja mais do que um simples
um simples formador em software. Portanto, e é isso que é a nossa diferenciação. Nós olhamos e já passamos, a maior parte das vezes, já passamos por esses processos, portanto, na nossa experiência já passamos por esses processos. Portanto, nós quando fazemos os processos de implementação nas empresas, estamos altamente vocacionados para atingir os resultados efetivos, aquilo que nós entendemos que é a capacidade da organização, e aquilo onde é que a organização pode chegar, ou seja, falamos desde a administração, de topo, até, no fundo, aos trabalhadores que estarão um bocadinho mais em baixo e que muitas vezes estarão a maior parte do tempo com as mãos na massa. Temos a parte da digitalização da construção, isso é sem dúvida o nosso core e vai desde o projeto até à operação e manutenção. É aqui que nós temos conseguido atingir resultados muito bons, criação de valor para o nosso cliente e otimizado muito todos os processos tradicionais que existem na obra, portanto mudando esses processos, criando soluções e capacitando todas as organizações intervenientes de atingir mais resultados, que é aquilo que nós todos queremos. Temos também um outro pilar que é a parte do desenvolvimento tecnológico, onde nós próprios percebemos que apesar da imensidão, eu diria, de softwares que existem no mercado, ainda falta muito, ainda há muito a construir. Naturalmente há muitos softwares que têm muita coisa, mas não fazem algo específico, há muitos softwares que pouco fazem ou precisavam mais uma coisa, e portanto nós temos aqui um departamento que começa a desenvolver software próprio e plataformas de apoio não só à equipa interna da produção, como também para venda e distribuição a qualquer um dos nossos clientes, normalmente sobre a forma de software as a service. Na implementação, portanto, é um bocadinho isso que eu vos falei, portanto, formações e participações principalmente em organizações. Posso falar também da nossa participação do curso BIM, da Ordem dos Engenheiros, que já vai na 11ª ou 12ª edição, se não me falha a memória. Temos também a mais recente participação no BIM Plus. Posso entrar aqui dentro deste pilar, também entra todas as participações que nós temos nos grupos de trabalho, CT 197, PTPC, Build Collab, no fundo assentam aqui tudo aquilo que é a área de inovação também da empresa, vem um bocadinho beber aqui. Portanto, nós queremos fazer inovação, mas queremos fazer isso com pés e cabeças e com factos científicos, não queremos fazer inovação sem as bases criadas. Na digitalização da construção, enfim, eu diria que nós somos muito abertos a desafios, portanto nós entramos naquilo nos desafios que o nosso cliente nos propõe. Obviamente há empresas mais vocacionadas e mais otimizadas na integração de toda a informação, outras mais vocacionadas para a produção de desenhos, outras mais vocacionadas para a preparação da obra. Nós olhamos sempre para um projeto como um projeto global, mesmo que nós não participemos em toda a parte do projeto, olhamos sempre para um projeto de uma forma global, fazendo sempre e incentivando, digamos, o cliente para que ele atinja sempre muito mais. Obviamente, e é muito importante que as pessoas saibam as regras do jogo, saibam quais é que são os processos que nós vamos adotar, percebam o poder daquilo que é aquilo que se consegue obter. Portanto, jamais há uns anos, ou jamais com sistemas tradicionais de CAD... Tudo em ordem. Jamais nós conseguiríamos obter, digamos, visualizações deste tipo ou visualizações que nos permitam tomar decisões. Todas estas visualizações são reais, têm como resultado normalmente uma peça desenhada e vamos até um pormenor. Nós, em Portugal nem sequer se fala disso, quer dizer, ainda há muitos, fala-se ainda de um lote 300, digamos, de detalhar, mas nós internamente já temos praticamente um objetivo final, que em qualquer construção já vamos ao second fix, portanto já olhamos para aquilo que é o interruptor, que muita gente até foge disso, portanto nós definimos critérios de instalações de interruptores e luminárias, de sensorização, portanto nós não vamos
tentamos levar o processo do início ao fim, não queremos só um modelo que nos permita olhar, ver a parte da visualização, ver a parte de coordenação. Portanto, nós pegamos nisso e em qualquer um dos trabalhos, desde a parte do design até à parte de preparação da obra, vamos chamar assim, que é, no fundo, é o site support, nós fazemos toda essa preparação em modelos integrados que exportam elementos que são úteis para a obra, úteis para a fiscalização, para o dono de obra, e o que queremos é sempre numa ótica de acrescentar informação. É claro que também podemos olhar para a gestão de estaleiros, de equipamentos, portanto nós tentamos otimizar o máximo possível todas as dimensões do BIM, neste caso a questão da segurança, que já se começa a falar, nós também temos um grande projeto em desenvolvimento, em conjunto com a XPOLI, na ótica do BIM Safety, portanto a 8ª dimensão do BIM, e portanto nós estamos atentos a isso e queremos na sua plenitude usar tudo o que é as tecnologias digitais para nos dar o tal empowerment que eu falo e para nos dar o poder de chegar um bocadinho mais além. A nós não, quando eu falo nós, equipa envolvida no próprio planeamento, na própria gestão do edifício, desde o cliente, o dono de obra, até ao próprio instalador. E, portanto, a parte da operação e manutenção, que naturalmente surge como normal em países um bocadinho mais avançados, portanto, nós já fizemos muito esta integração e preparação para o Reino Unido, clínicas em Londres, Irlanda do Norte, portanto, isto já começa a ser, digamos, uma lógica fácil de interligação. É claro que ainda existe o desafio da programação do IoT, portanto a inteligência artificial, portanto da otimização, portanto nós já estamos a pensar na sensorização como inteligência artificial para a adaptação do edifício baseada em modelos BIM, portanto enfim, se calhar é um bocadinho demais, mas isso faz parte, nós próprios nos incentivamos a ter estes desafios. Pronto, e a terceira parte, com a construção de alguns softwares, neste caso, por exemplo, é um software conhecido, o Revit, que não tinha, digamos, esta interpretação das lajes de bigotas, que praticamente só nós a que usamos, e portanto desenvolvemos um plugin baseado no Revit. Portanto, desenvolvemos também plataformas web que apoiam não só a visualização de modelos como a gestão de informação, e é muito importante que na gestão de informação é muito importante fazer esta passagem. Há questões que nós muitas vezes não nos lembramos, o acesso às organizações, a questão da segurança, o que é que pode ser visível, o que é que não pode ser visível. Isto é um desafio que está por trás, é um desafio informático na qual nos debatemos sempre, porque não é a mesma coisa ter um modelo no meu computador ou ter uma plataforma web em que eu acedo em qualquer parte do mundo e depois tenho acesso a essa informação que é extraída do modelo. Portanto, há aqui uma complexidade muito grande. Eu sei que já estou aqui a caminho do meu tempo, mas também vou terminar, portanto, com a realidade aumentada e os projetos que nós temos um bocadinho à frente. Pronto, na verdade nós queremos isto, nós achamos que o caminho é este, e esta é uma perfeita imagem que está na nossa cabeça. Nós sabemos qual é o caminho, ainda não conseguimos, eu acho que o caminho ainda não está descoberto. Portanto, vamos nós descobrindo, vai o mundo descobrindo, e portanto estamos sempre atentos àquilo que é os desafios que a sociedade nos apresenta, os desafios que as próprias organizações nos apresentam, e portanto estamos preparados, eu diria que estamos preparados e podemos estar preparados em qualquer parte do mundo. Digo isso agora, talvez há uns anos não diria assim com tanta firmeza, mas hoje em dia é isto que nós queremos, é esta visão das cidades digitais e cidades integradas. Para finalizar, falo aqui um bocadinho das 3 áreas, digamos, de participação em projetos que nós temos. Projetos, estou a falar de projetos no termo em inglês, portanto que vai desde a fase inicial até à fase final, não é projetos em português que se referem apenas à parte de cálculo. Portanto, temos a primeira parte de edifícios, portanto que temos tido a sorte de participar em edifícios já bastante interessantes, portanto neste caso são 400 mil metros quadrados, portanto a avaliação, isto está avaliado em $1 bilhão, portanto projetos altamente complexos em que nós participamos na ótica da coordenação, e eu diria que foi um projeto muito interessante porque nos fez interagir com a equipa projetista, e acho que esta simbiose resultou muito bem.
Acho que todos os intervenientes ficaram satisfeitos e o resultado pode-se dizer que foi conseguido, até porque isto foi muito materializado em relatórios, com a explicação visual de onde é que eram os problemas, enfim. Imaginem o que é passar uma equipa desta dimensão para este tipo de edifícios e tentar, em paralelo, fazer a modelação e coordenação de todo o projeto. Portanto, isto foram praticamente 2 anos intensivos. E acho que o resultado foi mesmo muito interessante. Este projeto também, um projeto de uma universidade, também na Europa, portanto, em que este foi um grande desafio, este era um projeto de referência do Reino Unido, portanto, um dos primeiros projetos em que obrigava o BIM Level 2, portanto, muito desafiante, porque toda a gente estava com bastante receio, portanto, na verdade, começamos numa ótica de ser, no fundo, BIM Managers, e acabamos por intervir em várias áreas, desde desenhos de coordenação, produção de desenhos de coordenação, apoio ao planeamento, apoio à decisão, enfim, está a ser, no fundo, ainda não acabou este projeto, irá acabar para o ano, mas está a ser mesmo muito interessante participar. Aprendemos muito, acho que as equipas também aprenderam muito, com novas formas de abordar a obra, e, digamos, tudo isto que se criou à volta deste projeto beneficiou todos os stakeholders, sem dúvida nenhuma. Portanto, eu não diria que fosse impossível fazer o projeto de outra forma, mas facilitou imenso todas as decisões que se tomaram e facilitou imenso o acompanhamento da parte do cliente e os resultados finais, tanto do empreiteiro como também de todos os outros intervenientes. Portanto, também tivemos aqui interação com edifícios comerciais, portanto, em que desenvolvemos modelos BIM, fizemos análise da operação e manutenção, portanto, já com alguma complexidade. Desculpa, não queria interromper, mas estamos muito perto do tempo, está bem? Só porque temos mais uma ou duas perguntas, desculpa. Estamos mesmo a terminar. São mais alguns slides. Portanto, o Museu de Arte... O Museu de Artes, também lá embaixo em Lisboa, que nos deu um prazer enorme. Foi um projeto que temos muito carinho, mesmo muito carinho. Foi uma oportunidade única de desenvolver este projeto, da autoria da arquiteta Armanda Levete, e foi bastante interessante. Foi um desafio que, na altura, em Portugal, eu diria que poucos seriam capazes de o fazer. Portanto, também temos aqui um edifício muito interessante em Oeiras, portanto um edifício até bastante confidencial e que foi importante, digamos, a componente visual e que nós ajudamos a trabalhar nisso. Portanto, pontos, também temos já várias experiências em pontos, em estradas, viadutos, enfim, fazer análise de erros ou omissões, bastante complexa. Esta temática das infraestruturas ainda é bastante complexa. Estamos agora a começar também um projeto muito grande nesta área das infraestruturas, portanto, em que muitas vezes encontramos softwares que não são totalmente compatíveis entre si, portanto, que nos lançam desafios em que nós temos que ser criativos para obter os resultados, sempre na ótica de fazer a tarefa uma vez, usar a informação e essa informação continuar sempre o resto do percurso. E eu diria que muito recentemente e com grande aposta também no centro da Europa, a questão dos data centers. Como sabem, data centers é tecnologia, portanto é aquilo que nós estamos a falar agora. Nós sem data centers não temos internet, não temos informação na cloud e, como devem imaginar, aquilo são grandes indústrias, portanto em que praticamente ninguém lá pode entrar, com grandes questões de segurança. E, portanto, tudo é contabilizado ao detalhe, tudo é monitorizado e o sistema de operação e manutenção é muito forte. Portanto, nós conseguimos até ver aqui há um mapa comparativo sobre aquilo que era inicialmente o projeto e aquilo que passou a ser o projeto, portanto, no final, portanto, quando nós fizemos o handover é a passagem do modelo para a operação e manutenção, portanto, podemos ver aí precisamente o aumento de quantidades de todas as especialidades e também a variação, que era o peso que nós tínhamos em relação em tubagens, em cable trays, em condutas de ar-condicionado, etc. Isto para nós percebermos que nem sempre é fácil essa passagem do início ao fim, portanto é preciso naturalmente ter um grande controle sobre os projetos.
Aqui outro exemplo, só acho que é o último ou penúltimo exemplo, também uma fábrica no Brasil, portanto, em que foi estudado e detalhado tudo aquilo que era o planeamento. O planeamento era a parte mais importante. Uma grande indústria que tem, naturalmente, a sua produção controlada, precisa de fazer as coisas em determinado tempo, portanto, o desafio era justamente provar ao cliente que a obra era possível executar, portanto, e fizemos uma simulação em vídeo também sobre a sua construção. E, por último, eu diria que é um projeto também bastante carinhoso. Portanto, esses zeros todos que vêm em cima não é engano, é mesmo, são 18 mil milhões de euros, portanto, é metade do que aquilo que a Europa vai dar a Portugal. E isto é um facto, é uma prova que em qualquer lado nós podemos participar, em qualquer lado podemos agregar valor. E efetivamente, apesar de sermos pequeninos, nós conseguimos fazer muito e graças ao Digital Empowerment nós conseguimos lá chegar. Obrigado, Francisco. Obrigado pela vossa atenção e seca. Não seca nenhuma, já podes respirar. E eu estava aqui a seguir o chat, há duas questões, portanto, a sessão também começou ligeiramente atrasada e, portanto, é natural que se tenha prolongado ligeiramente para lá das 4h30 que estava previsto. Há aqui duas questões e eu peço desculpa, mas não tenho tempo a mais do que as duas que me colocaram. Uma da Teresa Afonso, que colocarei eu aqui em nome dela, que ela deixou aqui escrito no chat, e outro do professor Norberto Moura, que daqui a pouco fará a pergunta de viva voz, está bem? E eu peço ao engenheiro Alexandre Miranda, que vai entrar já a seguir, 2 minutinhos, já o colocamos também aqui a fazer a sua apresentação. Portanto, a Teresa Afonso pergunta se a BIMS modela de início os projetos e se tem arquitetos na equipa. Sim, enfim, a BIMS está preparada para tudo, já fizemos tudo, ok? Já conseguimos integrar equipas de arquitetura desde a fase inicial do projeto, a integrar equipas de arquitetura que fazem toda a parte de detalhe e detalhe de interiores. Portanto, enfim, nós nunca, por norma, nunca usamos outro processo que não seja este. Portanto, a regra não é o BIM, a regra é não fazer duas vezes a mesma coisa. Portanto, quando nós fazemos alguma coisa, ela tem que ter um resultado. E um resultado que nunca é para nós, é sempre para os outros. E tem que ser incremental. Portanto, essa é a regra de princípio. Obrigado. E tenho também aqui, e aí será de viva voz, o professor Norberto, se puder entrar, está ali, já vi. Faça favor. Obrigado pela oportunidade. E eu quero parabenizar aí as duas palestras, tanto do professor Toledo como do professor Francisco, mas vou ser breve, que eu sei que estamos com o tempo contado. Eu sou professor também na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Arquitetura, e eu preciso colocar isso porque lá eu sou tido como especialista BIM, e eu me julgo um entusiasta BIM. E na minha intervenção como professor, eu busco ensinar arquitetura utilizando o BIM e outros recursos digitais, que é a minha área de atuação. Por que eu digo isso? Porque antes de eu ser professor, eu tinha 20 anos como profissional e vivi muito a transição nos escritórios do desenho manual para o CAD. Infelizmente, não pude agora, na minha vida acadêmica, participar dessa transição para o BIM. Mas, por tudo isso que eu digo, é porque eu conheço razoavelmente a realidade da construção civil no Brasil, e uma questão que foi colocada na palestra anterior sobre a obrigatoriedade BIM, que eu, francamente, vejo com reserva. E, do meu ponto de vista, o fato do decreto que nós temos ser ainda muito tímido é uma qualidade do meu ponto de vista. E também o que eu vejo é que o BIM ele deverá ser obrigatório, entre aspas, pela sua qualidade. Porque eu acho que se a gente precisar que seja algo mandatório, algo a gente pode desconfiar de todo esse processo se os profissionais passam a ser obrigados a utilizá-lo. Eu queria saber, porque eu gostei muito da sua abordagem mão na massa, que é muito do que eu me preocupo na minha atuação hoje como professor,
E eu gostaria de saber a sua posição sobre essa obrigatoriedade, como você vê isso. Professor Norberto, muito obrigado pelas suas palavras. É assim, obviamente nós somos uma realidade, portanto é a mão na massa que interessa. O BIM não precisa de ser obrigatório para que as pessoas comecem a usar. Portanto, o BIM, por muita força, quando nós somos humanos, vamos à parte psicológica, nós somos humanos, e quando alguém nos obriga a fazer alguma coisa, como por exemplo agora, que nós estamos em confinamento, nós mostramos sempre um desagrado pelas coisas. Portanto, o BIM tem que entusiasmar as pessoas. Eu defino-me também como um entusiasta, mais do que tudo, mais do que o trabalho que desenvolvo, mais daquilo que estamos a construir. Eu sou um entusiasta, portanto, eu aceito muitos alunos de universidades, falo com muita gente, às vezes atendo pessoas quase me prejudicando aqui até um bocadinho o meu trabalho, porque na verdade eu gosto, e acho que este entusiasmo passa para as pessoas. E eu não me surpreendia nada que grande parte do mercado já estivesse a trabalhar em metodologias BIM, mesmo sem ser obrigatório. Portanto, isto é uma inevitabilidade. Obviamente, vai ser a obrigatoriedade do trabalho tem a ver com os objetivos a atingir. Portanto, se vão sair leis que são demasiado genéricas e que ambicionam tudo, eu acho que tudo se vai perder. Acho que tem que haver algo estruturado, e está-se a trabalhar muito nesse sentido. Tem que haver alguma coisa estruturada, tem que haver um incentivo das próprias organizações privadas e públicas, e naturalmente tem que haver uma linha de contacto. Se é obrigatório ou não, enfim, ainda no outro dia começamos um projeto muito grande ali em Lisboa, no fundo apoiar a construção, o termo é apoiar a construção. E claro que quando começamos a trabalhar, nós começamos a trabalhar da forma que nós achamos e entendemos. E o que se criou foi ali um conjunto de pessoas que ficaram entusiasmadas e perceberam que podiam ter muito mais. Portanto, e os resultados foram muito melhores. Eu não tenho dúvidas nenhumas que esse conjunto de pessoas, houve ali um clique nelas que nunca tinham contactado com o BIM, e houve um clique nelas e que vão mudar. Portanto, isto é um processo, eu diria que temporal. Mais cedo ou mais tarde isso vai mudar. É interessante haver regras para que nós sigamos, digamos, a nossa orientação, não seja a BIMS com uma orientação e outra com a orientação, é preciso haver regras. A palavra obrigatoriedade, acho que nenhum de nós gosta, eu acho que incentivo talvez seja a melhor palavra, digamos, e entusiasmo. Está bem, professor Norberto? Concordo plenamente. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, João Poças. Obrigado, professor Norberto. E obrigado, Francisco, pela apresentação, pela excelente apresentação que tivemos. Temos agora de passar para a segunda apresentação desta sessão técnica.